Olá, meu amigo e minha amiga. Tudo bem com você? Que bom que você já está aí acompanhando o nosso programa. Muito obrigado por que você tem acompanhado semana após semana. Isso significa que você aprecia o programa, gosta da palavra de Deus. Afinal de contas, aqui o nosso intuito é estudar a Bíblia com tempo, com calma, com profundidade, para conhecer o que a Bíblia diz, conhecer a vontade de Deus e dessa forma ter melhores condições de viver a vontade de Deus. Eu queria que você também divulgasse esse programa com os seus familiares, os seus amigos, para que dessa forma eles também possam ser abençoados. E eu imagino que você gosta de estudar a palavra de Deus, então vou lhe dar uma dica muito importante e prática. Entre no site biblia.com.br. Lá você vai encontrar materiais bíblicos, estudos bíblicos, diversos temas que certamente ajudarão você a se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. biblia.com.br. E você pode também ter informações sobre o nosso programa, sobre os temas, sobre os convidados, seguindo as redes sociais que aparecem aí na sua tela. O Salmo 19, verso 1, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A natureza é um dos elementos que aponta para Deus. Costumamos chamar esses elementos, natureza e outros, de revelação geral. O que é a revelação geral? Como é que Deus se revela de modo geral? E quais são as modalidades da revelação geral? Esse será o nosso tema de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é a revelação geral. Deus se revela, Ele toma a iniciativa de se comunicar ao ser humano, porque se Ele não fizesse isso, se Ele não tomasse essa iniciativa, nós não teríamos condições de conhecê-lo. Ele se revela na palavra de Deus, Ele se revela por meio de Jesus Cristo, mas como nós lemos no versículo introdutório, no Salmo 19:1, Ele se revela também pela natureza. Então, no programa de hoje, vamos conhecer essas diversas modalidades da revelação geral. Inclusive, até vamos saber por que a teologia chama de revelação geral. Para nos ajudar nesse empreendimento, temos a presença aqui do pastor Antônio Tavella. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Você vem do IAP. Exatamente, o Instituto Adventista Paranaense. E o que você faz lá? Eu tenho a satisfação de trabalhar no SALT, que é o nosso seminário. Sou professor de teologia e eu tenho uma ênfase ali de formar pastores para trabalharem na educação adventista. Então, as matérias que estão sob a minha responsabilidade, elas estão direcionadas especialmente a este objetivo. Muito bem, que bom que você está aqui conosco. Eu queria até aproveitar e agradecer a direção geral do IAP, na pessoa do pastor Gilberto, porque permitiu a vinda do pastor Tavella, apoiou a vinda dele, e também do pastor João Marcon, que é professor de teologia e diretor do Seminário de Teologia lá. É isso mesmo? Isso mesmo, pastor. E é um prazer estar aqui com o senhor, o pastor Tavella, e saber que nesses encontros nós podemos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, você que talvez não conhece o IAP, é o momento agora. Assista este pequeno vídeo.
Agora você já conhece o IAP, quem sabe você possa fazer planos de enviar o seu filho, sua filha, algum parente, ou indicar a instituição para algum amigo. Eu conheço o IAP, já estive lá diversas vezes, é uma instituição muito bonita, com ensino de qualidade, vale a pena experimentar. Amigos, o nosso tema de hoje é revelação geral. Eu li no texto, na introdução, eu li o texto de Salmo 19:1, eu quero lê-lo aqui novamente. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E o verso 2 diz, um dia discursa outro dia. Interessante porque isso é uma metáfora, porque dias não discursam, né? E uma noite revela conhecimento a outra noite. E é interessante o verso 3. Não há linguagem, nem há palavras. Mas o fato é que Deus toma a iniciativa de se revelar. Ele faz isso na sua palavra, e uma das formas como ele se revela é através das obras criadas. É isso mesmo, pastor Tavella? Isso mesmo. O texto aqui é muito claro, dizendo que a natureza é um instrumento da revelação de Deus. É uma maneira pela qual a gente pode ter acesso a muitos, eu diria, muitos atributos de Deus. A gente pode, estudando a natureza, reconhecer o poder de Deus e a manifestação do seu caráter também. Isso significa que uma pessoa pode, por exemplo, tomar a iniciativa de junto com a família, né? Num sábado de tarde, sábado, dia do descanso, o dia do Senhor, num sábado de tarde levar a família para observar em meio à natureza, né? Faz bem isso, não faz bem? Mas com certeza, com certeza. E apesar inevitavelmente, por estarmos nesse mundo de pecados, existem manchas do pecado na natureza. Apesar disto, a gente vai conseguir ver as digitais de Deus, nosso Criador. A gente vai conseguir entender muito do propósito de Deus, para a nossa vida inclusive, avaliando a natureza. É um livro maravilhoso para a gente estudar o caráter de Deus junto com os nossos filhos, com a nossa família. Legal. Agora, também como parte da revelação geral, além da natureza, pastor Marcão, Deus chama a nossa atenção através da consciência humana. É isso mesmo? É isso mesmo. Em certo sentido, todos os povos, eles possuem um conceito de certo ou errado, um tipo de ética, né? É verdade. E de onde veio isso? De onde? Quem colocou isso? Colocou essa questão de saber que matar, ou às vezes pegar de outro o que não lhe convém, que não lhe pertence, é errado, ou outras atitudes que demonstram, né, falta de consideração, de respeito para com o semelhante. De onde veio isso? Aí está mais uma evidência de que Deus se revela, Deus fala através da consciência humana, né? O que dizer, pastor Marcão, desse texto aqui de Eclesiastes 3:11? Eclesiastes 3:11. Aliás, você pode acompanhar, eu sempre lembro que você precisa ter a sua Bíblia. Eu uso aqui a Bíblia de estudo Andrews. Qual a vantagem dela? Tem uma introdução para cada livro, tem comentários de rodapé, é boa. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Nós estamos estudando nesta temporada alguns temas deste livro aqui, Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. É um livro extraordinário, é um livro volumoso, pode até dar medo tanto de páginas, mas você não precisa lê-lo de uma vez, pode ler devagar. É um livro extraordinário e o capítulo que estamos tratando agora aqui é o capítulo 2 desse livro. Tá bom? Faça planos. Você pode adquirir no site da cpb.com.br. O pastor Marcão, 3:11 diz assim, ó: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Será que isso está apontando para a consciência, para a mente humana? É isso mesmo? Justamente, e no próprio também Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele faz menção que os gentios, eles têm, no capítulo, vamos ler esse texto? Capítulo 2 de Romanos. 14 e 15. Pode ler aí, por favor. Pode ler. Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei
procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes, os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. E o verso 16, para completar, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, aí mostra que, em certo sentido, mesmo aqueles que não têm a revelação, nós vamos falar em algum momento da revelação especial, mas tem essa revelação geral, dentro delas, especificamente a modalidade, a consciência, né? De certo, errado, que é bom, que é mal e assim por diante. Sabe o que eu estava pensando aqui, pastor Tavella? Essa afirmação compromete todas as pessoas, né? Sem dúvida. Porque quem é que vai poder dizer, então, a partir desses textos aqui, não, eu não sabia, nunca ninguém me leu a Bíblia? Sem dúvida. Pastor, com a sua permissão, eu gostaria de ler o que está aqui no Tratado de Teologia, uma definição de revelação geral, porque vai enfatizar exatamente isso. Então vamos lá. Está na página 31 do Tratado de Teologia. Podemos definir revelação geral como uma revelação divina de caráter universal, acessível a todos os seres humanos, em todos os lugares, pelo qual eles entendem que Deus é Criador, mantenedor e Senhor de todo o universo. E aí, na sequência, ainda diz, essa revelação geral, ela faz com que o ser humano se coloque numa situação inescapável. É uma palavra assim bem pesada, porque não tem como a gente dizer assim, não, mas eu nunca tive nenhum tipo de revelação da vontade de Deus. E quando usa aqui nesse texto, nós acabamos de ler de Romanos, dizendo que eles procedem por natureza, não está fazendo uso da natureza, da criação. Da obra criada. Está fazendo uso da natureza humana, da condição humana, que mesmo tendo o seu relacionamento com Deus comprometido por causa do pecado, ainda assim, a natureza humana nesse estado ainda pode ser dirigida por sua consciência. Porque Deus, ele fala o coração do ser humano, usando uma linguagem metafórica, Deus fala o coração do ser humano, revelando o seu propósito e de muitas maneiras revelando o seu caráter. Às vezes a pessoa ia cometer um crime e alguma coisa veio à mente dele para não fazer essa bobagem, né? Ia tirar a vida de uma pessoa. E por que veio isso? De onde veio isso? Justamente, ali está, como o pastor Tavella muito bem fez menção, a ação de Deus se revelando na consciência da pessoa, né? A questão da consciência é um mistério, pastor, para muitos estudiosos da ciência. Porque nós temos essa dimensão dentro da nossa mente de distinguir certo e errado e algumas coisas, estabelecer padrões morais, éticos para a convivência em sociedade ou em questões de respeito à propriedade alheia e assim por diante. De onde vem isto que praticamente os animais não têm isso, né? Isso nos distingue até como criaturas e dos demais seres viventes desse planeta, né? Então, é algo que nos chama a atenção para que alguém, como foi lido ali, um criador, um mantenedor, alguém que estabelece leis e assim por diante, né? Além da natureza, além da própria consciência, Deus também se revela no percurso da história. Sem dúvida. Em Daniel diz que Deus põe as autoridades e Deus tira as autoridades. Sim, sem dúvida. Ou seja, a pessoa que observa o processo da história também é capaz de compreender Deus, é isso mesmo? Com certeza. A gente, lógico, agora a gente está fazendo uso daquilo que é a revelação especial, aquilo que a palavra de Deus diz, mas o capítulo 2 do profeta Daniel é um atestado de que Deus está no controle da história. Todas as movimentações humanas estão submissas à prerrogativa daquilo que Deus faz, de como Deus intervém, de quando Deus permite. Deus está no controle da história. E a maneira como a história da humanidade é dirigida também é uma revelação do caráter de Deus e do seu poder infinito para controlar e para dirigir todas as coisas. Agora, talvez o nosso amigo telespectador
esteja se perguntando alguma coisa no seguinte sentido: que tipo de Deus a natureza revela? Porque ao mesmo tempo que você tem cenários belíssimos, você tem tragédias da natureza, né? Furacões. Se a natureza revela a Deus, o que um furacão diz sobre Deus? E a consciência humana? E se a consciência está pervertida pelo uso de drogas, de álcool, pessoa distante de Deus, como é que Deus se comunica com a consciência que está limitada por toda essa situação? E que tipo de Deus mostra uma história que parece que é só conduzida pela mão humana? São perguntas que sobre as quais vamos dialogar no próximo bloco. Mas eu estava me lembrando aqui de um livro que eu li faz alguns anos, um filósofo norte-americano chamado Robert Solomon, um livro interessante chamado Espiritualidade para Céticos. Olha o nome, Espiritualidade para Céticos. Nesse livro ele diz assim, que podemos encontrar Deus apenas observando a natureza, ouvindo uma boa sinfonia, e que então não seria necessário um Deus sobrenatural. Será que é um risco da pessoa que fica restrita à natureza ter também uma visão restrita de Deus? Com certeza. Até o conceito que alguns atribuem, né, da teologia natural. Ou seja, eu vou abstrair da natureza todo o meu conhecimento. Teologia dentro da ideia do meu estudo de Deus, do meu conhecimento de Deus. Eu vou abstrair aqui da natureza. Não é suficiente. E alguns que vão nessa direção, eles acabam caindo em algumas armadilhas, né? A gente pode dar nome para algumas coisas, mas alguns chegam a dizer que Deus ele está na natureza. E a gente chama isso de panteísmo. Em tudo você tem Deus. Este é um risco, né, que a pessoa pode fazer a leitura somente da revelação. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos aprofundar esse tema da natureza e os outros no próximo bloco. Aqui, por enquanto, você teve uma aproximação do que é a revelação geral. Agora vamos entrar nas especificidades. Deus se revelando na natureza, na consciência humana e na história. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando do tema da revelação geral, que se refere a essa revelação divina de caráter universal que está aberta a todas as pessoas. E mencionamos que a revelação geral envolve pelo menos 3 elementos: a natureza, as obras criadas, a consciência humana e a história, da qual fazemos parte todos nós. Alguns questionamentos foram deixados no bloco anterior, especialmente relacionados à revelação através da natureza. E eu perguntei assim, é suficiente essa revelação? O que ela diz sobre Deus? Que tipo de Deus apresenta a natureza? A revelação, a teologia natural é suficiente? E tem mais uma pergunta que não fiz, mas merece a nossa consideração. Será que a revelação da natureza é suficiente para fins salvíficos? Posso me salvar apenas observando a natureza? Vamos começar com esse aspecto, pastor Tavella. O que os escritores bíblicos falam sobre a revelação de Deus mediante a natureza? Pastor, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente apresentar, quando Deus se revela, na revelação do seu caráter, a gente diz que existem características, até redundante, características do caráter de Deus que nós chamamos de atributos de Deus. Então, a gente poder olhar para a natureza, evidentemente... Vamos mencionar alguns desses atributos? Quais seriam? Deus é o Criador. Criador. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. E esses são atributos incomunicáveis, Incomunicáveis. São só deles. Só Deus é assim. Ele... Criador, você falou onipotente, pode tudo. Onisciente, porque tudo. ele sabe de todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares. Ele pode estar em todos os lugares. Esses atributos incomunicáveis, ele ou seja, eterno. Ele é eterno. Esses atributos que são prerrogativa única e exclusivamente dele como Deus,
a gente consegue observar, especialmente quando a gente olha para a natureza, a gente diz, puxa vida, tem um Criador. Okay. Eu sei que hoje, especialmente com o movimento de racionalismo e desenvolvimento da ciência, a gente tem um contraponto apresentando um modelo evolucionista para dizer que tudo veio à existência por acaso. Mas aí a gente volta naquele texto original ali que você leu de Salmo capítulo 19, dizendo que a natureza, os céus, os firmamentos, isso aí proclamam a glória de Deus, proclamam Deus como Criador. A gente olha para o céu, a gente olha para a magnitude tanto do macrocosmo quanto do microcosmo, e a gente tem que se render para dizer assim, existe um Deus todo-poderoso, mantenedor de todas as coisas. Isto a natureza pode nos revelar. Agora vem em contraponto, né, como você estava mencionando, em contraponto a gente fica olhando para a natureza, a gente fica buscando resposta para algumas coisas. Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele vai criar uma natureza que pode simplesmente acabar, destruir o próprio ser humano. E aí a gente vê todas essas manifestações de furacões, de tempestades, de enchentes, etc, etc, etc. A Bíblia, ela vai nos oferecer, para nós que cremos na Bíblia, ela oferece, diríamos assim, a chavezinha para a gente matar, a gente conciliar, que é o que está escrito em Jó, capítulo 1 e o capítulo 2. Podemos dar uma olhadinha ali, vamos lá. pastor? Eu considero que esse texto seja uma das grandes revelações da Bíblia para estabelecer uma moldura que nos ajuda a entender essa ambivalência de como as coisas acontecem. Eu vou fazer menção apenas de um versinho, mas eu gostaria de destacar a história. Aqui está dizendo que Satanás, aparecendo diante de Deus, ele faz um questionamento da fidelidade de Jó, que é o personagem aqui, o protagonista da história e do livro. Faz um questionamento a respeito de Jó, dizendo que ele é fiel a Deus, porque Deus o abençoa sobremaneira. E Deus, ele permite que Satanás tire tudo que pertence a ele, que inclusive ele tire a saúde, tire a sua família, coisas assim terríveis. E Jó, que não tinha conhecimento de que isto era por iniciativa de Satanás, fazendo uso do seu poder, e aqui eu estou falando tudo isso para chegar nesse ponto que eu gostaria de destacar. Satanás, ele influencia na natureza. O verso que eu gostaria de destacar é quando um dos mensageiros, está no verso 18, quando um dos mensageiros, ele chega para Jó trazendo ali a notícia de mais uma de tantas tragédias que estavam se abatendo sobre ele, e ele disse assim, também estava este falando ainda, um dos mensageiros, quando o outro chegou e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, do primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Puxa, um grande vento, é uma manifestação da natureza que veio e trouxe destruição. Se a gente avalia o grande vento sem a visão do grande conflito espiritual que estava havendo ali, envolvendo Satanás, envolvendo Jesus Cristo e os filhos de Deus aqui na terra, a gente pode dizer assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que está trazendo uma tragédia através da natureza? Então, se a natureza está revelando o caráter de Deus, eu vou atribuir a Deus como sendo um Deus cruel, tirano, insensível, diante de uma tragédia como essa. Mas a revelação do grande conflito me diz, a natureza também, ela está sofrendo as consequências do pecado e a influência do próprio Satanás. Então, a gente olha para a natureza, a gente vai, invariavelmente, a gente vai encontrar revelação de Deus como Criador e revelação dos seus atributos. A gente olha para uma flor, a gente vê amor, cuidado, a ternura de Deus conosco. Mas tem esse outro lado, que através da palavra de Deus nos dá clareza de que Satanás também pode intervir na natureza. Quando você fala assim, que flores, podemos dizer até os animais, eu lembro que o meu tio, que tem fazenda, tem um sítio, ele encontrou na lata de lixo uma cachorrinha, né? Alguém despejou, jogou fora. E essa cachorrinha um dia teve filhotes e a gata deles também teve filhotes. Só que a gata veio morrer, veio a falecer, e a cachorrinha adotou todos os filhotes da gata, né?
Eu vi outra história, pastor Adolfo, de um ganso que guiava um bezerro cego para comer, para beber. Então, nós vemos na natureza bondade em certas situações, amor e assim por diante. Mas, como você falou, ela é limitada. E eu não sei por que você entrou na questão do Jó, creio que Deus está dirigindo, porque justamente o livro que mais fala sobre a revelação geral é o livro de Jó. Jó, nessa questão toda, esse questionamento, por que sofrimento, por que dor, tudo mais, essa questão toda, ele algumas vezes pergunta, se eu tivesse diante do juiz, se eu tivesse diante do juiz. E aí acontece uma teofania, ali no capítulo 38, por ali, Deus se manifesta no redemoinho. Deus se manifesta na natureza, no redemoinho. E aí quando Deus começa a conversar com Jó, ele vai usar da natureza para mostrar para Jó quem ele é, quem é Jó e quem é Deus. Até eu gosto de estudar, pastor Adolfo, gosto de estudar a Bíblia às vezes por livros, tentando entender a mensagem central do autor, né? E quem escreveu o livro de Jó e tal. E justamente no capítulo 39, 40, que vai descrevendo ali Deus vai fazendo várias perguntas, quem ensinou o avestruz, quem conduz as estrelas, quem isso, aquilo outro, e Deus vai falando sobre a natureza, os animais, crocodilos e etc. Mas eu cheguei a uma conclusão e escrevi alguns anos atrás o seguinte, está na minha Bíblia: o estudo da revelação natural ou geral, Deus mostra a limitação humana para compreender seus desígnios. Em certo sentido, a natureza, ela mostra também a pequenez de nossa natureza, nossa compreensão, de nossa mente. Hoje, graças à ciência, nós descobrimos muitas coisas, mas ainda estamos engatinhando no estudo da natureza. Os mistérios. Uma coisa, há pouco tempo eu ouvi, lá nas profundezas do mar, num determinado lugar, onde existe ali um vulcão ali, né? Se dizia, não tem vida. Aí descobriram que tem vida lá. Mas como esse mistério da vida num lugar que é inóspito, num lugar que não é próprio para isso? Então a revelação geral, ela é limitada. E mostra nossa limitação, nossa pequenez. E uma coisa que eu escrevi aqui, quando falo de toda essa revelação da natureza e Deus perguntando, né, como você consegue enfrentar o crocodilo, né? Você consegue pegá-lo? Então tente pegar para ver. Veja a força dele, você não consegue, você é limitado. E eu coloquei, Jó pediu para estar perante o juiz de toda a terra. Quando Deus começa a falar, e falar através da natureza, fazendo perguntas, Jó, ele vê o quê? A sua ignorância, a sua pequenez, a sua limitação. Então, a natureza nos revela, sim, uma grandiosidade de Deus. Eu estava num hotel, com a minha família ali de férias, e o hotel, a janela dava de frente para o aeroporto. De repente decolou um avião. E eu fiquei observando e disse, como eu posso duvidar que alguém planejou e construiu isso aí? Mas daqui a pouco a minha mente se voltou para um bando de andorinhas que estavam ali voando para lá e para cá e tudo mais. E aí eu vi o avião e vi as andorinhas. E vi o avião e vi as andorinhas. E disse assim, e como é que eu não consigo ver? Não posso, é uma coisa que não tem compreensão, é algo assim absurdo eu dizer que aquilo ali foi um produto de intencionalidade, justamente de uma inteligência, e os bichinhos que faziam manobras incríveis no ar ali e tal, voando e tal, não seja o produto de uma mente, de alguém que planejou e que criou com todas as suas peculiaridades para voar. Agora, a grandiosidade da revelação geral. Eu queria ler aqui 2 textos e depois fazer uma pergunta. O primeiro texto é Romanos 1, 20. Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, Romanos 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então você vê aqui
Deus se revelando na criação. Muito bem. Mas aí nós vamos para 1 Reis 17:1. 1 Reis 17:1, eu poderia ler outros textos, mas eu escolhi esse aqui. 1 Reis 17:1, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O que você vê aqui? Você vê Deus se apresentando no seu caráter, no seu amor em Romanos. E em 1 Reis 17:1 você vê o caráter devastador da natureza. Então, o que nós temos aqui, amigos, é a ambivalência, né? Você vê o bem por um lado, você vê o mal por outro lado. Que cuidados, pastor Tavella, deveríamos ter para não ser prisioneiros dessa ambivalência que ora fala bem, ora fala mal, presente na natureza? Pastor Adolfo, eu costumo dizer que a natureza é um livro a ser interpretado. Okay. Os fatos são inquestionáveis. A interpretação que nós vamos dar a esses fatos depende de pressupostos que nós devemos ter bem fortalecidos, bem sedimentados, para que a gente dê a devida interpretação. Então, eu quero voltar ao livro de Jó, ele sofrendo com todas aquelas perdas, e ele começou a questionar a Deus e o caráter de Deus, e quando Deus se revela para ele, Deus não se explica, mas ele está dizendo: Jó, avalia bem, dá uma olhada, quem sou eu? Quem é você? E lá no capítulo 42 do livro de Jó, ele fala assim: agora, Senhor, eu tinha ouvido falar de ti, mas agora eu te conheço, os meus olhos te viram. Ele deu uma nova interpretação para todos aqueles fatos. Então, pastor, lamentavelmente, a natureza, diante dessa ambivalência que a gente apresenta, é um livro passível de interpretação. Okay. Os pressupostos que nós temos, a gente tem que ter a segurança daquilo que Deus colocou à nossa disposição para a gente dar uma devida interpretação a essa revelação. Agora, a gente poderia dizer assim: e as pessoas que não têm acesso a esses pressupostos, como Jó teve, como nós temos, porque está registrado? Então, aí seguramente a graça, a misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que lá no livro de Romanos, no capítulo 1, diz que essas pessoas elas são indesculpáveis se elas descartam a manifestação da divindade, do poder de Deus como é apresentado na natureza. Tem um outro texto lá do capítulo 2 que nós lemos, que Deus está falando através da consciência, a pessoa sendo fiel àquilo que Deus está revelando para ela, pode ser pela natureza, tantas coisas que ela abstraiu de Deus e sendo fiel àquilo ali, aquilo torna-se lei para ela. Então a revelação, Deus ele leva em conta que na nossa limitação a gente vai abstrair limitadamente a revelação do seu caráter. E sendo fiel àquela revelação que a gente tem, nós somos considerados fiéis. Pastor, um perigo quando nós fazemos somente a leitura da natureza é interpretar a Deus como sendo bem e mal, luz e trevas. É uma filosofia que algumas religiões têm, né, com todo respeito, e ela está presente hoje até mesmo em filmes, em programas, em televisões, onde a imagem, a pessoa de Deus revelada nessa natureza é vista como um ser bom e mau ao mesmo tempo. Luz e trevas. Porque se condiciona a natureza, é isso que se encontra, justamente, é como o senhor falou, né? Um momento se revela um Deus de amor, mas ao mesmo tempo um Deus devastador. Então, aí nós precisamos de uma das lentes, como o pastor falou, pastor Tavella, eu mesmo mencionei no livro de Jó, uma teofania, ali a presença, a revelação, e nós vamos no momento falar que é a revelação especial, que precisamos dessas lentes para fazer a interpretação. Muito bem. Um outro elemento pelo qual Deus se revela são os seres humanos. E eu queria ler aqui um texto, e vamos introduzir esse tópico agora. O Salmo 8. O Salmo 8 é um salmo extraordinário, porque nos fala do Deus maravilhoso Criador. Então, no verso 1 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso,
quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aí no verso 4 diz assim, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sob seus pés tudo lhe puseste. E o verso 9 termina e diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O ser humano também é a coroa da criação, e Deus se revela através do ser humano e no ser humano. Eu queria que nós trabalhássemos esse tópico, esse elemento fundamental, mas vamos fazer isso no próximo bloco a partir desse texto de Salmo 8. Voltamos num instante. O nosso tema de hoje é a revelação geral. A revelação geral é aquela maneira que Deus encontrou de se comunicar de modo universal a todas as pessoas. E no bloco anterior dissemos que um desses elementos da revelação geral é a natureza. E terminamos o bloco lendo o Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres, fizeste um pouco menor do que Deus, deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão. Pastor Tavella, o ser humano também é uma revelação de Deus, né? Sem dúvida. O ser humano, na condição de criatura, ele revela muito do Deus Todo-Poderoso e que tem um caráter de amor, de benignidade, e essas são digitais de Deus no ser humano. E quando a gente diz assim, ó, nós reconhecemos a Deus como Criador. Vou usar a expressão que você usou, partindo desse pressuposto, o ser humano é a coroa da criação. E por algumas razões muito especiais. E a primeira delas é o texto que a gente encontra lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Nesse relato da criação, a gente encontra Deus descrevendo, né, as características do ser humano. Verso 26 e 27, eu leio aqui, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Evidentemente, a gente não pode cair no risco de apequenar Deus ao tamanho do ser humano. E a gente vai dizer assim, então quando eu olho para o ser humano, eu estou vendo aqui a expressa, a completa manifestação de quem Deus é. Deus é mais do que o ser humano é. Claro. Assim como Deus é mais do que a natureza, né? Muito mais. Mas fica aqui a digital de Deus, a imagem, a semelhança de Deus. E vale lembrar que aqui é uma descrição não apenas no aspecto físico, até porque a gente entende que Deus vem ao nosso encontro na forma humana como uma das suas maneiras de Ele conseguir se comunicar conosco. Mas não necessariamente que Deus ele tenha a limitação de como nós somos fisicamente. Nós somos a imagem e semelhança. Mas aqui está enfatizando que Deus deu domínio sobre todas as outras coisas que foram criadas. Porque Deus é o Criador, mantenedor, Deus Todo-Poderoso, Ele tem domínio de tudo e Ele entregou isto, Ele estendeu isto para que o ser humano também pudesse ter como uma extensão do seu caráter. E a gente poderia enumerar uma série de outras características do ser humano para a gente poder dizer assim, aqui a gente encontra digital de Deus. Mas eu gostaria de destacar, sobretudo, Sim. a capacidade que o ser humano tem de avaliar, fazer escolhas, a autonomia, a liberdade que o ser humano tem. E essa liberdade, essa autonomia que o ser humano tem para fazer escolhas, ela tem um clímax, é na capacidade da gente escolher se relacionar com Deus, com o nosso Criador. Deus, Ele poderia nos obrigar a fazer isso, mas Ele não faz. Ele nos deixa na condição de escolhermos. Nós somos atraídos pela proposta, pela revelação do amor dEle e a gente escolhe se relacionar com Ele. A gente poderia enumerar aqui mais uma série de características que a gente pode dizer assim, o ser humano representa Deus no amor, na criatividade, na capacidade de escolhas que a gente mencionou e tantas outras situações. Então a gente pode dizer, Deus se revela na pessoa do ser humano porque somos a imagem e a semelhança dele. Muito bem. Agora,
a degeneração humana é uma demonstração de que o pecado entrou, nos distanciou de Deus, mas em algum momento Deus vai refazer toda essa criação, Amém, né? amém. Eu queria citar aqui, pastor Marcon, o texto de Atos 17, para mencionar um elemento. Está no verso 27, Atos 17, 27. Diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Para buscarem a Deus. Aqui estamos falando de uma capacidade que o ser humano tem, dessa capacidade intuitiva de buscar a Deus. Não é que o ser humano está condicionado a buscar a Deus, mas por ser obra de Deus, há uma intuição, digamos assim, de que o ser humano se aproxima e busca a Deus? Como foi mencionado num outro momento, em Eclesiastes 3, verso 11, né, existe esse desejo, essa vontade. Mas há algo interessante que a mente humana, o raciocínio, pode nos levar a muitas conclusões a respeito da vida. E às vezes eu fico deparando com autores, né? Existe até um livro que diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu, né? Então, pelo a minha fé é fraca, só dá para ser cristão. Mas pelo raciocínio, por esse dom que Deus deu, que é uma outra evidência da revelação geral, sim, né, de você pensar, de você chegar a uma conclusão, como disse antes, a questão de ver equipamentos sendo construídos, máquinas e tudo mais, sim, e você olha para esse corpo, essa máquina, pastor, esta máquina aqui é fantástica. Se fôssemos pensar na questão, por exemplo, dos anticorpos, né, sim. E fôssemos... Então, aqui o texto que o pastor apresentou para nós, se possível, tateando, possam encontrá-lo. Mas Paulo também diz que pelo raciocínio, pela razão, nós podemos encontrar evidências, né, desse Deus maravilhoso através da criação. Há um autor brasileiro que eu aprecio muito, eu li pelo menos um livro dele, eu até localizei aqui no meu celular, Raul Marino Júnior. Li esse livro dele faz alguns anos. O livro chama-se A Religião do Cérebro. Aliás, é uma leitura interessante. Esse é um pesquisador, esse é um professor de medicina, é um cristão. Ele escreveu esse livro pela editora Gente e o subtítulo do livro é o seguinte: As novas descobertas da neurociência a respeito da fé humana. Muito interessante, é um livro pequeno. A religião do cérebro. O que o Dr. Raul Marino argumenta? Que o ser humano tem um conhecimento intuitivo de Deus. Porque ele foi feito assim, ele foi obra da criação de Deus. E ele cita diversos estudos onde o ser humano demonstra toda essa sua tendência de se aproximar de Deus, de buscar a Deus. E ele fala no final do livro sobre a neuroteologia. Essa teologia que, observando o comportamento psicológico, mental, chega à conclusão de que o ser humano, de fato, quer estar próximo de Deus. Então, quando o salmista diz que nós somos criados por Deus e fomos feitos um pouco menor que Deus, ele está evocando isso, né? Sem dúvida. Esse fato de que o ser humano só encontra a felicidade completa quando está com Deus. Então, uma dica interessante de leitura para você que gosta de ler, A Religião do Cérebro, Dr. Raul Marino Júnior, médico, professor universitário, uma boa leitura para se familiarizar com essa ideia de que o ser humano só é completo quando está com Deus. Exatamente. Pastor, eu costumo dizer que nós somos naturalmente religiosos, não na prática da religiosidade, mas nós somos naturalmente religiosos no conceito que a gente está buscando esse relacionamento com Deus, com alguns chamam ser superior, um grande espírito, seja lá que nome as pessoas vão dar,
mas é o impulso natural do ser humano. E naquele texto que foi lido ali de Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo ele começa dizendo no seu discurso que, passando por Atenas, ele viu que aqueles homens eram acentuadamente religiosos. E eles adoravam muitos deuses. Mas aqui abrindo um parênteses, né, que é o nosso grande desafio. O verdadeiro Deus para aquelas pessoas era desconhecido. E foi a brechinha que o apóstolo Paulo teve para falar do verdadeiro Deus. Porque ele disse, vocês são tão religiosos que vocês têm um altar até para o Deus desconhecido. E é esse Deus que vocês não conhecem, que eu quero apresentar para vocês, para que a gente faça, eu vou agora parafrasear, para que a gente tenha uma interpretação correta de quem é Deus e do plano dele para a gente. Sim. É interessante que quando na antiga União Soviética foram feitas várias tentativas para anular a religião. E um desses cientistas resolveu pegar um menino, né, uma criança, e nunca mencionar nada sobre religiosidade. O menino foi crescendo e tal e tudo mais, e num determinado momento do dia, esse moço já se afastava ali da fazenda, do sítio. Ele era um cientista, um pesquisador, e ele ficou intrigado com isso. Mas por que toda vez esse moço sai a este horário? E um dia ele resolveu, de maneira bem cautelosa, seguir, e a surpresa dele que, em um determinado momento, aquele moço já se voltava para o sol e fazia suas preces agradecendo ao sol pela vida, por isso, pelo aquilo outro e assim por diante. Então, é algo inerente do ser humano, essa questão da espiritualidade, de adorar, de buscar, de tentar entender, né, algo que é superior a ele, estar ali presente. Francis Collins é um cientista que liderou o projeto Genoma. Ele ficou muito conhecido, famoso, cientista norte-americano. No seu livro chamado A Linguagem de Deus, ele era ateu, e ele conta que teve uma experiência de conversar, precisou do serviço de um marceneiro, e esse marceneiro era cristão. E esse marceneiro causou um impacto muito grande no Dr. Collins. E ele, então, quando o marceneiro disse algo sobre Deus, o Dr. Francis Collins rejeitou, mas ficou pensando, aquilo ficou na consciência dele, batendo. E sabe o que aconteceu? O Dr. Francis Collins se converteu ao cristianismo. Eu estou contando isso para dizer que Deus age na consciência humana, né? Como é que Deus atua na consciência humana? De que forma que Ele fala? Que mecanismos que Ele usa? Nas palavras de Jesus, quando ele... Era o último dia de Jesus com os discípulos, a gente tem uma parte da Bíblia que é maravilhosa. Um discurso de Jesus, a conversa de Jesus com os discípulos, registrado no Evangelho de João. E ali ele está falando sobre a obra do Espírito Santo. E ele começa, como são 3, 4 capítulos, eu vou fazer menção de alguns. Sim. E depois eu vou destacar um verso aqui especificamente. Mas Jesus ele está dizendo, olha, ele começa no capítulo 14 dizendo, sim, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar um lugar e eu voltarei para ficar com vocês. Não fiquem tristes. Aí na continuação ele vai dizer, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, que aqui nesse contexto é chamado, usando o termo grego, paracleto. Nós traduzimos por consolador. Mas a ideia que está sendo transmitida ali, eu vou enviar alguém para estar junto de vocês. Esse alguém é Deus. Assim como eu sou Deus, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo, ele vai ficar aqui. E aí Jesus ele descreve várias ações de Deus aqui na terra, trabalhando conosco. Dentre as coisas que ele está dizendo ali, é que o Espírito Santo ele vai estar o tempo todo falando. Se nós vamos ouvir ou não, depende da nossa sensibilidade, mas ele fala o tempo todo. Dentre as coisas que ele faz, ele vai convencer o mundo. Ele está dizendo assim, o mundo não é obra só na vida de quem diz assim, eu creio em Deus. É uma obra geral para todos. É muito abrangente. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Está dizendo que o Espírito Santo vai dar testemunho dele para todas as pessoas. Então, é o Espírito Santo que se revela nos dizendo o que é certo ou errado, né? E sem nos faz agir. Dúvida. Aquilo quando a gente diz assim, a voz da consciência é a nossa sensibilidade.
alguns mais, outros menos, Ouvindo. para permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo. Muito bem, há um último tema que precisamos abordar aqui, o tempo está se esgotando, mas eu queria fazê-lo a partir do texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21 e 22. Daniel 2, 20 e 21. Daniel 2, 20 e 21. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Deus conduz a história. Deus se revela através do processo da história? Sim. E algumas histórias de guerras, a gente vê que é um mistério. Exércitos imensos perderam batalhas para exércitos menores e você diz, mas como isso aconteceu? Estratégia humana? O que aconteceu? Quem está por detrás disso? Aí você começa a pensar, calma aí, como o texto está dizendo, parece que a cortina é aberta, são abertas e nós conseguimos ver através da história uma mão a conduzir todo o processo de nações surgindo e nações desaparecendo. E não há, algumas delas, não há nem explicação como é que desapareceram, porque tinham tudo para serem bem-sucedidas, né? Chegaram ao apogeu da sua cultura, da sua maneira de conquistar, das suas armas, mas chegaram ao fim. Como isso pode acontecer? Né? E através, agora, novamente, da revelação especial, nossos óculos, né, nós conseguimos entender que na história há um Deus que está conduzindo. Né? E ele, muitas vezes, como nós encontramos no próprio livro de Daniel, no capítulo 5, ali, quando chega o final da história de Babilônia. E aí tem até a descrição, né, de uma mão que aparece e diz, olha, pesado foste, achado em falta, né? E o seu reino foi dividido e dado aos persas. Houve uma mudança agora, os babilônios deixaram o seu domínio, o seu governo e passou agora a ser de outra nação. Nós vemos alguém está ali julgando, né, as nações. É muito apropriado, pastor, falar nisso, porque para o conceito hebreu, desde o dia 9, Ano Novo Judaico foi dia 9, e até o Yom Kippur, segundo a tradição judaica, Deus está julgando as nações, pesando as suas ações, as suas obras, né? Como a Bíblia fala. E aí nós vemos, através da história, que há um Deus que está conduzindo, há um Deus que se manifesta em situações até misteriosas, que nós não temos como explicar. Muito bem, esse tema é importante, mas o nosso tempo terminou. Muito obrigado, pastor Tavella. Alegria. Pastor Marcon, obrigado a você que nos acompanhou. Deus se revela na consciência humana, na natureza, Deus se revela na história. E não é só isso não, Ele quer se revelar a você. Deus não quer apenas conduzir a história universal, quer conduzir a sua vida. Que tal você deixar, que tal você permitir que Deus seja o revelador para a sua vida? Faça isso e certamente você terá a melhor vida que poderia ter. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.